Uma gangorra equilibrada tem 3 metros de comprimento. Quando dois garotos, A e B, sentam-se a 1,5 metro do apoio, a gangorra se inclina para o lado do garoto A. Se B ficar na mesma posição e o garoto A 1,2 metros do apoio, a gangorra se inclina para o lado de B. Sendo a massa de A 40 kg, pode-se afirmar que a massa de B em quilogramas vale... Ora, essa questão é a prova de que no equilíbrio de um corpo extenso, como é o caso das alavancas, não é só a força atuante que influencia, mas a distância até o ponto de apoio, ou seja, o braço de alavanca também. Observe as duas situações. Primeiro, ele me diz que você tem os dois garotos à mesma distância do ponto de apoio. Aqui, então, nós temos como se fosse uma balança de braços iguais. Quando se fala braços iguais, é exatamente o braço de alavanca, que nesse caso é a distância do garoto até o ponto de apoio. Então, 1,5 metro para cada lado. E a balança não fica equilibrada, a gangorra não fica equilibrada. Então, eu posso afirmar com certeza que o garoto A é mais pesado do que o garoto B. Então, já sei que se ele disse no enunciado que o garoto A tem massa 40 kg, o garoto B tem uma massa menor do que 40 kg. Agora, curiosa é a segunda situação. Na segunda situação, nós temos os mesmos garotos. O mesmo garoto B, que eu já sei que é mais leve do que o garoto A. A única diferença é que o garoto A estava na pontinha da alavanca e ele se arrasta um pouco mais para frente. Ele se deslocou 30 centímetros e agora está apenas a 1,2 metro lá do ponto de apoio. Então, diminuiu o braço de alavanca. E aí a alavanca muda a sua inclinação e agora fica inclinada para o lado do garoto B. Eu não posso dizer que pelo fato da gangorra ter deslocado, ter inclinado para o lado de B, B é mais pesado que A. Eu já sei que não é, por conta da situação anterior. Então, como eu disse, essa questão é a prova de que o equilíbrio ou não de uma alavanca, de um corpo extenso, depende do momento da força, do torque, ou seja, do produto da força pelo braço de alavanca. E detalhe, que é outra curiosidade, normalmente questões de alavanca mostram alavancas em equilíbrio, e essa questão mostra a alavanca em desequilíbrio, em duas condições. Por isso que ele não me pede para descobrir a massa exata do garoto B, ele me pede um valor dentro de um determinado intervalo, como aparece nas alternativas. Vamos colocar valores no desenho e ver o que é que dá para descobrir. Na primeira situação, nós percebemos que o momento exercido pelo peso do garoto A é maior do que o momento exercido pelo peso do garoto B. E isso porque a alavanca, a gangorra, inclina para o lado do garoto A. Então, se essa inclinação acontece para esse lado, é porque esse momento é maior. Lembrando que momento é força vezes braço de alavanca. Nesse caso, a força exercida é o peso de cada garoto. Então, o peso do garoto A, como sendo a massa do garoto A vezes a gravidade. E, ao mesmo tempo, o peso do garoto B, como sendo a massa de B, também multiplicado pela gravidade. Enquanto que os braços de alavanca são iguais para os dois garotos, para os dois pesos, para as duas forças, na primeira situação. Então, nós teríamos momento exercido pelo peso do garoto A. É o valor do peso, massa vezes gravidade. Eu já sei que a massa do garoto A é 40 kg, porque foi dito no enunciado, vezes o braço de alavanca de 1,5 metro. Maior do que o momento exercido pelo peso do garoto B. A massa de B é desconhecida, eu vou usar a gravidade como sendo G mesmo, e o braço de alavanca de B, nesse caso, é igual de A. Repare, então, que uma matemática simples
me mostra o que a gente já tinha deduzido de cara, só de olhar para a situação. 40 é maior do que a massa de B. Ou seja, a massa de B é menor do que 40 kg, menor do que a massa de A, como a gente já tinha deduzido. Agora, quando se observa a segunda situação, com a inclinação da gangorra acontecendo para o lado do garoto B, devido à ação do seu peso, então nós podemos afirmar nesse caso que o momento exercido pelo peso do garoto B é que foi maior do que o momento exercido pelo peso do garoto A, que apesar de ser o mesmo de antes, afinal é o mesmo garoto, mas houve uma redução no braço de alavanca. Ele se deslocou para frente 30 centímetros. Então, o momento exercido pelo peso de B continua sendo a massa desconhecida de B, vezes a gravidade, vezes 1,5 metro, que representa o braço de alavanca. Enquanto que o momento exercido pelo peso de A é que se modificou, não pela mudança no valor do peso, que é constante, mas pela redução no braço de alavanca, que agora passou a ser 1,2. Mais uma vez, com a ajuda da matemática, eu vou descobrir um parâmetro para a massa de B, que é maior do que, simplificando todo mundo por 0,3, aqui fica 4 e aqui fica 5. Então, 4 quintos, ou seja, 0,8, 80% de 40, que vai dar 32 quilogramas. Como eu disse anteriormente, como eu não tenho nenhuma situação de equilíbrio da alavanca, eu tenho apenas desequilíbrios, então eu posso apenas descobrir parâmetros para o valor da massa de B, e não sei dizer o valor exato. Pelo que foi visto, nós temos um caso serve para demonstrar que a massa é certamente menor do que 40 kg e um outro caso para demonstrar que ela é certamente maior do que 32 kg. E se é para marcar a resposta correta, então, nós teríamos que dizer alternativa D de dado. A massa está do garoto B entre 32 e 40 kg.